Olá, bem-vindo a mais uma dica aqui do TreinaWeb. Na dica de hoje eu quero mostrar como a gente pode fazer um efeito meio dissolvendo, como se fosse um efeito meio líquido, para revelar uma informação. Para fazer isso, a gente tem aqui um texto, e embaixo do texto tem um círculo. Eu quero revelar esse círculo usando esse efeito meio líquido. Primeira coisa de todas que eu quero fazer, como é um efeito de revelação, eu vou usar uma máscara para definir quando ele existe e quando ele não existe. Vou fazer aqui uma máscara retangular mesmo. Primeira coisa, eu vou desenhar uma máscara sobre ele todo, dizendo que ele inteiro é visível. Vou mudar essa máscara aqui de cor para ficar mais visível. Vou abrir os parâmetros da máscara e em Mask Path eu posso definir o início e o final dessa animação. Aqui vai ser o pose final, pode ser em 12 frames, e ligo aqui um quadro-chave. E volto para a pose inicial, vou pegar aqui o mouse, dar um duplo clique e subir ele em cima, e é quando ele não resiste. Por enquanto ele faz uma revelação muito simples. O que eu quero fazer junto com essa revelação é criar um efeito de displace com turbulence displace. Quando eu jogar esse turbulence displace e colocar um amount bem grande, ele vai fazer esse efeito meio líquido. Eu vou também diminuir aqui o size. E a gente consegue ver aqui como ele vai revelando com esse efeito meio líquido. A gente pode animar ele também usando aqui evolução, para ele estar sempre em movimento. Para fazer isso de uma maneira prática, eu vou segurar a tecla Alt e dar um clique no relógio e escrever time vezes 5. Quer dizer que ele vai usar o tempo, a variação de tempo, para fazer com que ele se mova. Na verdade, 5 ficou um valor pequeno, então eu vou colocar vezes 50. Aí ele está se mexendo maior. Ok, só que o que acontece? Ele deforma o formato do objeto. Ele não pega somente dentro da área da máscara. Então o que a gente precisa fazer é, na verdade, criar uma área maior do que a gente tinha. Para criar essa área maior, eu vou criar aqui um novo sólido. E eu preciso que o sólido seja um pouco maior que esse objeto. Eu imagino que aqui uns 300 por 300 pixels vai dar. Não deu. Então, eu vou apertar Ctrl Shift Y e vou aumentar aqui para uns 500 por 500. Ok. Agora eu preciso passar aqueles parâmetros que eu tinha usado inicialmente na outra camada para essa camada. Eu vou começar copiando o Turbulence Displacement, Ctrl X, Ctrl V. Agora é ele quem vai receber o Turbulence Displacement. Preciso também passar a máscara. Vou vir aqui na máscara, Ctrl X, Ctrl V. E a gente consegue ver que ele recebeu a máscara. Só não foi os keyframes. Então eu vou revelar aqui a máscara. Quero que a pose inicial seja essa que ele está. E a pose final seja ali embaixo. Nesse caso, a gente consegue ver que a bolinha continua tendo o formato da bolinha. Para que eu faça com que essas duas coisas se interajam, eu preciso usar aqui uma opção chamada TrackMate, a coluna TrackMate. Se você não estiver vendo essa coluna TrackMate, clique com o botão direito, colunas, para achar aqui a coluna de TrackMate, ou liga e desliga aqui esse botão, que vai aparecer também a coluna de TrackMate. Fica junto com as de Blend Mode. Então, você vem aqui em coluna e é a coluna Modes, Mode e TrackMate. O TrackMate funciona da seguinte maneira. O objeto que é a base de recorte tem que estar em cima e o objeto que será recortado embaixo. O que está embaixo, que vai receber o de cima como base de recorte, você irá vir aqui onde está escrito None e vai mudar para Alpha Mate. Isso vai fazer com que ele receba o formato do vídeo de cima como recorte. Eu acho que o vídeo podia ser um pouquinho mais complexo. Eu vou controlar aqui o size para ser um pouquinho menor. Talvez aumentar um pouco o amount. Eu acho assim mais legal. Agora eu preciso que esse texto também receba esse recorte. Então, eu vou duplicar esse quadrado branco com Ctrl D, jogar acima e venho aqui no texto e ligo a mesma coisa, Alpha TrackMate. E ele recebe também o mesmo recorte. Eu poderia inclusive ter outros círculos. Eu vou dar aqui um Ctrl D, selecionar essas duas camadas e aperto Ctrl D, Command D no Mac. Vou jogar ele para baixo e eu vou mover ele aqui em relação ao outro alguns frames. Assim vou ter duas vezes essa bolinha. A de cima eu vou mover um pouco para frente, junto com o texto. Na bolinha que vai estar embaixo, que é a cópia de baixo, eu vou aplicar aqui um fill, de fill color, de preencher com cor. E daí ele vai ser vermelho e depois vem o azul. Então eu dupliquei para ter duas cores. A diferença de distância que eles vão ter é de acordo com o tempo que eu der entre um e o outro. Acho que eu vou colocar mais uma cor, vou dar um Ctrl D aqui novamente, seleciono os dois, Ctrl D, jogo aqui para baixo, movo um pouquinho para trás e só seleciono esse Fill Color e escolho uma outra cor. Acho que dessa vez pode ser um amarelo. E estaria a nossa animação. Se você quiser controlar a velocidade da animação, só revele os keyframes e você pode distanciar, aproximar esses keyframes e ainda também colocar um Easy para que ele tenha uma desaceleração no final. Se você gostou dessa dica e quer conhecer outras dicas de After Effects ou outros softwares de
vídeo e de pós-produção, acessem o canal da Treina Web, tanto no Facebook quanto no YouTube, onde a gente posta dicas quase todo dia. Além disso, se você quiser conhecer o curso completo, acesse o catálogo de cursos dentro do portal Treina Web. Eu encontro vocês na próxima aula e até mais!